Saúdo vocês, igreja, com a paz do Senhor. Estamos aqui reunidos em mais um domingo. Eu já quero convidar você para se tornar um inscrito do nosso canal da salvação. É um canal humilde, é um canal simples. Pelo que vocês estão vendo aqui, este é o meu quarto. Aqui tem sido o encontro, de nós com o nosso Criador, aquele que fez os céus e fez a terra. Desejo a você tudo de bom neste primeiro dia, que foi o primeiro dia da criação no Senhor. Nós vemos a palavra, de um dia para o outro foram muito tempo, Porque o mundo é cheio de mistérios, Nós vamos falar de algumas coisas interessantes hoje, Versículos que muitas das vezes no canal é repetido, Sobre vigilância, sobre portas, Que tipo de portas as pessoas têm tomado para elas quando o Senhor fala: eis que eu sei as tuas obras, eis que diante de ti colocarei uma porta aberta, A gente pode entender como uma porta de emprego, a gente pode entender também como uma porta, Uma porta espiritual, Que Deus abre na nossa vida e só Ele pode fechar essa porta espiritual. É algo que nós precisamos buscar e praticar todos os dias da nossa vida. Estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias terríveis na face da terra, onde o homem já retorceu toda a palavra de Deus, De repente pessoas como eu, que têm pouco entendimento, Que não sou teólogo, não fiz teologia, Eu vejo muitas pessoas fazendo teologia e se achando melhores que outras pessoas que estão começando agora no Evangelho. Pessoas que, em vez de ter humildade, eu fiz teologia, eu vou ensinar tudo que eu aprendi na teologia para aqueles que não aprenderam e que estão exercendo o caminho da fé agora, que estão buscando agora. E essas pessoas passam por cima dessas pessoas, Essas pessoas hoje, elas têm que olhar com sinceridade, com amor. Não é simplesmente colocar um anel no dedo e desprezar todas as ovelhas que são menos importantes, assim elas pensam para elas, mas todos têm importância para o Criador. O Criador não faz acepção de pessoas. Hoje o que mais vemos é acepções de pessoas, é pecado em cima de pecado. O abismo chama outro abismo. Há uma distinção no abismo. Nós vemos a própria palavra dizendo de abismo, quando o rico vai lá na passagem de Cristo e diz, molha um dedo na água e coloca na minha boca. Ali havia uma divisão do Hades para o reino que estava o pobre, que era o seio de Abraão. Havia uma dissensão, ele podia ver o outro lado e o outro lado podia, só que ninguém podia sair de onde estava para ir para outro lugar. Ali já era um lugar de tormento e de ranger de dente, porque é o lugar que as pessoas escolhem. Se essas pessoas estão vivendo o Evangelho do jeito que vivem, achando que está certo, praticando tais coisas, se eu pratico tal coisas, se eu pratico iniquidade, a palavra iniquidade significa um dolo que se desenvolve no coração do homem, tanto homem quanto mulher, É uma coisa ignorante que vem do nosso coração, O nosso coração, ele se contamina por comer mal e por ouvir mal, A Bíblia diz que não é por muito falar, e tem pessoas que falam muito, mas não vivem nada do que falam. E o que nós estamos passando nos tempos de hoje é tempo de união, de se unir. Igreja é eu, igreja é você que está ouvindo do outro lado. Não adianta, muitas das vezes as pessoas vão para o templo está corrompido. As pessoas querem obrigar a dízimo, as pessoas querem obrigar a isso. As pessoas, só dá oportunidade para a pessoa trazer a palavra se a pessoa fez teologia. Se a pessoa não fez teologia, a pessoa não sabe nem em cima do altar. Que isso? Cadê a essência? Cadê a sensibilidade do Espírito? As pessoas não têm mais sensibilidade do Espírito? Não têm mais capacidade de saber que aquele é um servo de Deus, que aquela é uma serva de Deus? É pela aparência que a pessoa vê que a pessoa é um servo de Deus? É desse jeito agora? A pessoa olha para outra pessoa, se a pessoa tiver com o cabelo comprido, se a pessoa tiver de barba, a pessoa não vai subir no altar? Isso é acepção de pessoas. Se a pessoa tiver com uma roupa que a pessoa é repetitiva na roupa porque a pessoa não tem condição financeira, às vezes o irmão tem condição financeira, sempre está trocando de roupa, sempre está trocando de veste. Calma aí, nós estamos todos com as vestes sujas. Naquele grande dia, o Senhor vai trocar nossas vestes. Isso é tudo bem material, isso é tudo coisa que vai ficar. O irmão é desprezado porque ele tem um carro que não é o carro do ano. Agora o pastor, o presbítero tem o carro do ano, então eles podem sentar na tribuna, as irmãs podem sentar no círculo de oração, as irmãs lá não. As irmãs lá só vai com a mesma roupa. Que isso? Para que as coisas estão chegando desse jeito nos tempos de hoje?
Vai chegar dias que o ministério, quando começou o ministério do nosso Messias, o ministério foi nos lares. Jesus ia de casa em casa pregar a palavra, anunciar o evangelho do reino. Então eu vejo que o evangelho vai ser praticado assim, porque as igrejas todas se corromperam. Não estou falando isso para você, meu irmão, para minha irmã, deixar de ir na casa do Senhor. Porque é você que faz a igreja fluir. É a tua presença que é importante para Deus. A palavra de Deus diz em Mateus 3,20: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então o Senhor está no meio daqueles que buscam em espírito e em verdade, não daqueles que acham que por conhecer a palavra, é como escribas e fariseus, ali em Mateus 6 fala. Eles querem mostrar para as pessoas o que eles fazem. É como fosse a parte do jejum, né? Eu lavar meu rosto para mostrar que eu estou jejuando. Nosso Cristo chamou eles de quê? De hipócritas. E são o que esses pastores são hoje, hipócritas. Arrastam multidões para mentira. Multidões seguindo falsas doutrinas de demônios. Hoje o que mais temos é heresos. Pessoas praticando o evangelho achando que está certo. Eu cheguei a falar, né, de um tal canal, um manual, né? De repente essas pessoas estão fazendo o que outras não fazem. Eles estão ensinando uns ensinamentos, eles conhecem muito mais de Bíblia do que nós imaginamos. Mas de repente eles são mansos, eles são humildes. Mas eles estão ensinando um evangelho que não é o verdadeiro, aquele que nós conhecemos há 2000 anos atrás. Eles estão ensinando um evangelho novo e as pessoas estão crendo, porque eles são mansos. Eles falam que eles serão perseguidos, serão odiados por muitos, né? E eles não ficam debatendo palavra com outras pessoas. As pessoas vão lá, xingam eles continuam lá, não respondem, né? Se as pessoas que praticam a palavra hoje ser assim, tá certo, mas não. A pessoa quer brigar, quer discutir um com o outro. O tema hoje é isso, irmão. O tema é heresia, né? É blasfêmia, né? É muita blasfêmia. Se nós for ver bem, a maioria das pessoas estão já praticamente condenadas porque o sistema está corrupto. As pessoas só sabem olhar para aquilo que tem valor, mas não sabem olhar para aquelas coisas mais sinceras e mais humildes. De repente, nosso Senhor sempre está no meio de nós, vestido de andarilho, de mendigo, mas as pessoas só fazem exceção, nem olha, o coração está longe. Os lábios estão perto, mas o coração está longe. É o tal do coração enganoso, que a palavra diz que enganoso é o coração do homem, e cada vez mais o coração do homem tem se enganado. Onde vai parar tudo isso? As pessoas não vivem extremamente como é para viver. Eu separei algumas passagens aqui. Uma delas está lá no livro de Ezequiel, né? Não é 37, não é o Vale dos Ossos Secos, né? Mas é uma passagem ali no capítulo 18, no finalzinho, no 32, no último versículo. Olha só. Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Convertei vós, pois, e vivei. Converte e vive. Não é para converter e ficar no mau caminho, não. Não é para você se converter e ficar em cima do muro, não. É para você se converter e fazer o uso da palavra corretamente, ensinando, praticando e amando o teu próximo, amando uns aos outros, assim como Ele nos amou quando Ele foi naquele madeiro. Porque o Filho de Deus, o unigênito de Deus, Ele veio para todos aqueles que nele crê, para não perecerem, mas herdarem a vida eterna. Hoje, para você e eu herdar a vida eterna, nós temos que renunciar todo dia. Não é simplesmente fazer coisas erradas e achar que está certo. Nós vamos lá no começo da Bíblia agora. Nós estamos dando uma passaginha, né? Para os irmãos entenderem um pouco, né? Sobre lá Caim e Abel, né? Que lá no 4, no livro de Gênesis, vai falar do nascimento de Caim e Abel, né? Mas a gente vê a parte lá que Abel ele traz os primogênitos. Ele traz o quê? Ele traz a sua porcentagem da sua oferta para o Senhor, né? Aí o semblante do irmão se irou, né, com aquela oferta. E ele foi, né, e matou o seu irmão, né, por uma coisa fútil, uma coisa sem necessidade. Hoje é o que as pessoas fazem, matam uns aos outros sem necessidade, depois vão ao arrependimento, né. E depois que se arrepender já é tarde, depois você já vai ter feito. Quantas vezes eu, ou quantas vezes vós, fez algo que desagradou, desonrou o coração do nosso Pai. E nós assim, nós ficamos com um semblante triste, tentamos se esconder daquilo que nós fazemos, mas diante daquele que fez o céu e a terra, não tem como se esconder. Não tem como. Então nós vemos aqui, né, que foi o primeiro homicídio da Bíblia, né?
Primeiro homicídio por causa de uma coisa que não tem utilidade. É a mesma coisa em cima do altar. As pessoas matam as pessoas em cima do altar por causa disso. Se a pessoa não dá dízimo, a pessoa não vai subir no altar. Mas peraí, você analisou a condição do teu irmão? Você vê se o seu irmão está trabalhando? Você vê se o seu irmão está precisando de alguma coisa? Primeiramente, você já está exigindo uma coisa do teu irmão, sendo que você não sabe o que ele está passando na casa dele, não sabe o que ele está passando na vida dele. A igreja tem que ajudar o irmão, tem que estender a mão. Não é, tipo, empurrar, o irmão não serve para estar aqui não. A igreja é minha, como muitos batem no peito, essa igreja é minha. Ué, a igreja não é do Senhor não? Se a igreja é sua, vai ficar do jeito que está, não vai mudar nada. Porque a igreja do Senhor vai viver para sempre, mas a igreja do homem, ela vai ficar aí. Vai ficar junto com essa terra que já é do maligno. Não vai subir ninguém. Só vai subir aqueles que for do Senhor, porque aqueles que não for do Senhor, não vai subir. Escolhido, tá chegando a época de ser separado, o joio do trigo. O joio vai ficar aí, ó, vai ser queimado, vai ser lançado no fogo. Agora o trigo mesmo, o trigo já tem um lugar preparado para ele. Nós que somos trigo, nós temos um lugar preparado, saiba disso. O trigo não tem que ficar no meio do joio para sempre, não. O Senhor já está fazendo a separação. Não estão percebendo? Quem não percebe é porque não está no Espírito. Irmãos, temos que ser sim, temos que ser verdadeiros. A palavra ensina a gente a pregar a verdade, viver a verdade. Só para encerrar, né? Como eu disse. Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. E a porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Primeiramente, vamos encerrar. Encerrar com chave de ouro, como eu tinha falado. Negar o nome do Senhor é uma blasfêmia? É uma blasfêmia. Porque muitos têm negado. Muitos em cima do altar pregam que é uma benção, mas fora do altar faz tudo errado. Trai sua esposa, né? Usa drogas e depois está lá pregando a palavra de Deus. Isso é bonito. Fazer todas essas coisas serve até para mim, para todos que